Tá legal. A busca é uma operação fundamental. A operação de mínimo, ela é bem interessante, tá? Ela também vai ser proporcional à altura no pior caso, só que na operação de mínimo, eu não estou procurando uma chave, eu quero o menor elemento, né? Se eu olhar para a propriedade de busca, gente, onde que o menor elemento da árvore pode estar? Mais à esquerda, né? Em cada nível ele vai estar sempre mais à esquerda. Quer dizer, eu olho para a raiz e pergunto, você tem filho esquerdo? Tenho, então desce para lá. Daí eu vou para a raiz daquela subárvore. Você tem filho esquerdo? Tem, então vai para lá. E eu vou descendo até não conseguir mais descer à esquerda, né? Se fosse nessa árvore aqui, isso pode ser, eu posso ir descendo recursivamente ou iterativamente, tá? As duas funções são bem parecidas. Mas eu vou descendo sempre à esquerda, tá? Ou seja, enquanto R pointer ASCII for diferente de null, R recebe R pointer ASCII, né? Ou faz uma chamada recursiva para R pointer ASCII. Vai descendo à esquerda, tá? Nesse caso, por exemplo, eu pararia aqui no 1, né? Que é uma folha. Mas uma observação interessante, o mínimo e o máximo sempre estão respectivamente mais à esquerda ou mais à direita na árvore. Eles não necessariamente são folhas. Esse é um exemplo pequeno que já dá para ver isso. Se eu desço mais à esquerda aqui, tem alguém à esquerda do 1? O pointer ASCII dele é null, né? Ele não é folha, veja, tem gente à direita dele, mas não tem gente mais à esquerda. Parece uma coisa óbvia depois que você vê o exemplo, mas é muito comum que a gente crie essa falsidade na cabeça, sabe? A gente pensa, se eu estou descendo o máximo que eu posso, certamente o mínimo vai ser uma folha. Nem sempre, tá? Ele pode ser um cara que só tem um filho. Ele certamente não tem 2 filhos, porque senão ele teria filho esquerdo, eu posso continuar descendo. Mas ele pode ter um filho, tá? Lembrar disso. O máximo é a mesma coisa. Então eu não vou nem fazer o pseudocódigo, depois a gente vê o código lá, mas seja recursivamente, seja um laço, estou sempre descendo à esquerda até não poder mais, tá? Eficiência proporcional à altura. De novo, é rápido ou é lento, depende da estrutura da árvore. Percurso ordenado. Esse eu vou relembrar vocês do pseudocódigo, embora vocês já tenham visto, tá? Deixa eu ver, acho que eu vou apagar aqui mesmo. O percurso ordenado, qual que é a ideia? A gente viu na outra aula sobre árvores binárias, porque independente da propriedade de busca, percurso in ordem, pós-ordem, pré-ordem fazem sentido. Então a gente já falou dele, se vocês lembrarem. Mas o percurso in ordem, ele é particularmente relevante ele casa particularmente bem com a propriedade de busca, né? Se vocês lembrarem, qual que é a ideia do percurso in ordem? Eu visito primeiro o filho esquerdo, depois a raiz, depois o filho direito. Tá? E por isso que é o in ordem, né? Eu visito a raiz entre filho esquerdo e filho direito. Por que isso casa bem com a propriedade de busca? Porque se eu visitar todo mundo, se eu visitar primeiro o filho esquerdo, depois a raiz, depois o filho direito, eu vou visitar o quê? Todo mundo que é menor ou igual a mim, depois eu, depois os maiores do que eu. Qual que é o efeito disso, gente? Os elementos da árvore como um todo vão sair em ordem. Se eu fizer percurso em ordem aqui, ó, eu estou aqui, eu faço uma chamada recursiva para a esquerda, daí eu venho aqui, mando visitar a esquerda aqui, ó, aqui é null. Daí eu visito 1, mando visitar a direita, o 2. Acabou essa subárvore e visito o 3. Então veja, eu primeiro imprimo 1, voltando ali da chamada à esquerda dele, né? Depois eu imprimo 2, que está à direita dele. Daí eu volto para a raiz e imprimo 3. Depois eu venho para cá, mas eu não imprimo de cara o 5, porque eu desço o filho esquerdo dele primeiro. Então, recursivamente, o in ordem me devolve, quando eu tenho a propriedade de busca, ele me devolve os elementos em ordem crescente. Então, é isso que é a operação de percurso ali, dado uma árvore R, e é bem simples, né? Eu chamo, se eu não for nulo, né? Se R diferente de nulo, se for nulo, só dá o return, né? Mas se ele for diferente de nulo, eu chamo o próprio percurso recursivamente para R pointer ASCII, depois eu imprimo a própria raiz, no caso, é claro, é R pointer chave, tá? É a chave dela, mas só alto nível aqui, né? Para imprimir a raiz, e depois eu chamo o percurso para R pointer D. Tá bom? E isso aqui devolve para a gente o percurso ordenado. Alguma dúvida?
essa funçãozinha, duas observações. Uma, não é trivial mostrar, não é super difícil, mas não é trivial, não vou aprofundar agora, mas ela acaba também tendo eficiência linear, tá? O argumento bem alto nível é, ela passa um número constante de vezes por cada nó, né? Tipo assim, eu chego num nó, eu vou para o filo esquerdo dele, vou para o filo direito, né? E depois eu nunca mais volto para aquele nó. Então eu gasto um tempo fixo por nó, embora a ordem que eu faça seja mais complicada, né? Porque eu chego no nó, saio dele, volto para ele imprimir, saio dele de novo, daí que eu nunca mais volto para ele. Tá? Mas é um tempo constante por nó, então no fim eu percorro todos os elementos da árvore, O de N essa operação. Mas a outra observação que eu ia fazer, eu fiz lá na aula de árvore binária, é a seguinte: percurso não é uma operação que é fácil fazer iterativa. Para fazer ela iterativa, a gente precisa usar uma pilha explícita. Diferente da busca que a gente viu agora, do mínimo, que eu nem escrevi o pseudocódigo, só argumentei, são dois casos que o recursivo funciona muito bem, como a árvore binária de busca tem uma estrutura recursiva, né? Algoritmos recursivos funcionam muito bem, mas tanto busca quanto o cálculo do mínimo tem recursão caudal. A recursão é a última coisa que eu faço, então é muito fácil converter num algoritmo iterativo. E a gente vai ver o código rapidinho para ver a contraparte iterativa de algum recursivo e tal. Percurso não, tá? Percurso recursivo é bem intuitivo, né? Ó, visita a galera esquerda, imprime, visita a galera direita. Mas fazer sem a recursão é bem complicado. Se vocês lembrarem lá do início do curso, eu sei que ninguém lembra do início do curso, mas se vocês lembrarem, um dos primeiros exemplos de recursão foi Torres de Hanoi. E tinha uma cara parecida, né? Tipo assim, ó, movimente n-1 discos da torre A para a torre B, daí movimente esse disco, o disco que sobrou, da torre A para a torre C, e depois movimente n-1 discos da torre B para a torre C. Né? O percurso tem essa mesma cara e com recursão sai muito fácil, sem recursão, bem difícil. Tá? Precisa de pilha explícita e bem cuidadoso o código, é um código bem mais trabalhoso. Só ver aqui uma coisa, gente. Tá legal. Essa é uma aula que eu sempre me perco no tempo, tá? Porque tem muita coisa para falar de árvore, mas estamos quase lá. Então, ó, eu só vou fazer mais algumas figurinhas com vocês e daí a gente fecha vendo um pouco de código. Deixa eu só ver uma coisa. Ok, minha pilha está acabando e eu não queria perder. Tá legal. Uma operação que eu falei com vocês também naquela aula de árvores binárias, mas que ela continua sendo relevante, ela ganha, assim como o percurso, ela ganha uma relevância particular quando a gente tem a propriedade de busca, é o predecessor, né? A gente viu para vetor agora, predecessor e sucessor, né? Respectivamente, o maior cara menor do que eu ou o menor cara maior do que eu, né? E o que acontece é que a operação de predecessor ela pode ser tricky, então é legal a gente entender ela direitinho, tá? Basicamente, tem uma situação simples dela, tá? Que eu vou desenhar o esquema aqui, ó. Então, pensando em predecessor de x, de um certo x aqui, tá? A primeira parte, eu tenho que encontrar esse x, então eu posso fazer uma busca até ele. Até aí, não tem grandes novidades. Então, imagina que eu fiz uma busca e encontrei ele aqui. Agora eu quero encontrar o predecessor desse cara. O predecessor dele deve ser o maior cara menor do que ele. E a gente sabe que os caras menores ou iguais a ele estão na subárvore à esquerda dele. Tá? Então, esse é o caso fácil. Se eu tiver subárvore à esquerda, é só eu procurar esse cara aqui, né, visualmente falando, né? Ou seja, o máximo da subárvore esquerda. Né? Então, se eu estou procurando o predecessor de um cara, faz a busca por aquela chave e daí desce à esquerda e manda procurar o máximo. A gente já falou de operação de máximo e mínimo, né? O predecessor dele é o máximo da subárvore esquerda dele. Tranquilo. Né? Até aí parece de boa.
E, de fato, essa operação sossegada também, eficiência proporcional à altura e tal, né? Porque eu desci até aqui fazendo busca, daí eu desço para cá e completo a descida com a operação de máximo. O total de níveis pelo qual eu passei é proporcional à altura, sossegado. Só que tem um caso difícil do predecessor. É o seguinte, imagina que esse pobre coitado desse X não tem filo esquerdo. Tá? Imagina que eu cheguei nele, mas o filo esquerdo é nulo. Isso quer dizer que ele não tem predecessor? Não necessariamente. Ele pode estar numa situação tipo o 2 aqui, para ficar mais palpável. Ó. Quem que é o predecessor do 2? É o 1, né? Ele não tem filo esquerdo, mas no primeiro caso seria assim, se eu perguntar o predecessor do 3, é o 2. Né? É o cara mais à direita da subárvore à esquerda dele. Mas o predecessor do 2, como não tem ninguém aqui, é quem? É o antepassado, eu vou chamar de pai, entre aspas, tá? É o pai ou avô, assim por diante, que está à esquerda dele. Então daí eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que começar a subir na árvore, tá? Para os meus antepassados, antecessores, sei lá, para os meus pais de diferentes gerações, né? Até encontrar o primeiro pai que está à esquerda de mim, ou seja, do qual eu sou filho direito dele. Até eu encontrar o primeiro cara que está nessa situação. Porque, assim como nesse exemplo fica claro, né? O 1 está à esquerda do 2, né? O 2 é filho direito do 1. Então, todo mundo que está aqui pela propriedade de busca, olha lá, todo mundo que está aqui é maior do que esse cara, logo esse cara é menor do que eu, ele é meu predecessor. Né? Então, o Y aqui, nesse caso, é o predecessor do X, e essa é uma parte mais chatinha de ver, né? Ela dá um pouquinho mais de nó. Olhem as figuras para ajudar, né? Pensa do ponto de vista do Y, né? Todo mundo que está aqui... Aliás, acho que esse é o jeito mais fácil de pensar, ó. Quando a gente olha para baixo, é tranquilo, não é? Quando vocês olham para cá, é claro que esse cara é o predecessor do X, certo? Então, pensem de modo complementar. Foca no Y. Quem é o sucessor do Y? É o mínimo da subárvore à esquerda dele, certo? E o X é exatamente esse cara. O X não tem filho esquerdo. Logo, ele é o cara mais à esquerda dessa subárvore. Ele é o mínimo de lá. Então, como ele é sucessor do Y, o Y é predecessor dele. Tá? Só que, como eu estou do ponto de vista do X, eu tenho que dar um jeito de subir na árvore verificando quando eu encontro o meu primeiro pai à esquerda. Ou seja, quando eu encontro o primeiro passo, né, subindo, tal que eu sou filho direito daquele cara. Se eu achar, ele é meu predecessor. Se não, é a própria raiz. Tá? Deixa eu ver se eu acho um bom exemplo aqui. Aqui, ó, no caso do 1, aqui, eu não lembro fazer outro desenho. Quem é o predecessor do 1 aqui? Não tem, né? O mínimo não tem predecessor, a gente já sabia disso. Como que eu detecto isso? Bem, primeiro eu vejo que aqui é nulo, né? Aqui é nulo, ele não tem filho esquerdo. Daí eu começo a subir procurando o primeiro pai que está à minha esquerda. Mas, pô, esse cara, eu sou filho esquerdo dele, logo ele está à minha direita. Daí eu subo de novo, esse cara, eu sou filho esquerdo dele, então ele está à minha direita. Esse cara, eu sou filho esquerdo dele, então ele está à minha direita, até que eu chego na raiz e falo, ok, então esse é o caso em que eu não tenho predecessor. É o caso que eu fui subindo e não achei nenhum pai à minha direita, logo eu não sou só o menor elemento dessa subárvore. Né? Se não existisse o Y, eu sou o menor elemento da árvore inteira. Se eu continuo só subindo, todo mundo está à minha direita, eu sou o menor de todos. Daí eu não tenho predecessor, tudo bem. Tá bom? Tá legal. Então, as ideias estão aí, daí eu vou ligar o projetor de novo e a gente fecha com os códigos do que a gente falou da árvore. Pode perguntar. Sim, mas você pode falar que é proporcional a H, porque lembra que as constantes são omitidas. Mas sim, nessa implementação que eu estou descrevendo, eu desço e eu subo, né? Então tem esse overhead. Dá para evitar essa subida desnecessária. Dá para, na descida, já guardar o cara que me interessa. Mas isso é assunto de um quiz, inclusive. Pode perguntar. Aí existe um predecessor do 1, por exemplo, essa última árvore. Certo. Ele está assim? Não. Ele retorna nulo. Porque note, compara com essa aqui, ó. Eu vou subindo, eu não devolvi esse cara, eu só devolvo quando eu achar um antepassado que está à minha esquerda.
né? Porque daí eu sei que eu estou à direita dele e daí faz sentido. Então nesse caso eu vou subindo, quando eu chego no nu eu falo, ok, não tem.